Olá, este é mais um programa Atentos. Eu sou Nicásio Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o papel do advogado nas empresas. Chama a vinheta, Mário. Bem, estamos aqui reunidos, eu, mestre Renato Guerra, meu sócio, para tratar um pouco sobre o desafio do nosso tempo para as empresas e como a advocacia pode ser um sujeito facilitador na vida das empresas. Então, por que, Renato, as empresas hoje elas buscam um advogado? Que contexto é esse que a gente vive que exige tanto da advocacia? Nicásio, eu queria, antes de começar a falar do assunto, pedir para o nosso ouvinte aí, nosso telespectador, se inscrever no nosso canal e acompanhar todo o conteúdo que a gente vem produzindo aqui com muito carinho para todos eles, né? E esse é um tema que, na verdade, me deixa muito animado porque é um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia, né? É pensar a advocacia voltada para empresas e, ao mesmo tempo, pensar também na empresa como alguém que quer vê-la crescer, quer ver a prosperidade dessas empresas, né? Então, eu acho que a primeira coisa que me vem à mente é isso. É como o advogado ele pode ser mais um agregador dessa empresa, né? Como alguém que também está ali todo o tempo pensando a empresa, né? Eu sei que muitas vezes a gente imagina um advogado entrando em algum lugar para resolver um problema, para, de repente, cuidar de um processo, né? Mas eu gosto de ver o advogado como alguém que agrega a essa empresa. Alguém que pensa junto com os sócios, com os funcionários, com todos os colaboradores na prosperidade dessa empresa. Interessante que isso é uma realidade que tem sido mais presente hoje, né? Porque se a gente for olhar e estudar as experiências mais passadas, né? Que estão mais distantes da história, a gente percebe que os empresários, os empreendedores, os gestores, eles não costumavam ter um advogado ou uma advogada no bastidor do seu negócio, né? Por trás da cortina, né? Naquele tempo, talvez porque a complexidade das coisas fosse menor também, tanto em termos de legislação quanto em termos da cadeia de relações que a própria empresa estabelece com parceiros, fornecedores, colaboradores, talvez por isso o advogado não estivesse ali perto. Mas eu tenho visto uma mudança de rumo já no final do século XX para o início do século XXI, quando a complexidade das transações pactuadas entre empresas, clientes ou outras pessoas jurídicas chegou a tal ponto que o advogado passou a ser uma figura importante para identificar passivo, riscos, ser um conselheiro na tomada de decisão do gestor, não é isso? Eu penso, inclusive, que esse foi um caminho trilhado por ambas as partes, né? Eu acho tanto o empresário ele passou a demandar mais do seu advogado nesse sentido, né? E não apenas procurá-lo quando o problema aconteceu ou quando o processo se iniciou. Então eu acho que o empresário, né, de um modo geral, passou a buscar mais o seu advogado, buscar esses conselhos, né, de maneira até mais preventiva, como eu acho também que os advogados passaram a oferecer isso, né, de maneira mais explícita, de maneira mais insistente, até dizer assim, olha, vamos parar com essa política de reação aos problemas e vamos passar a pensar, né, em preventivamente trabalhar esses problemas, né? E aí, eu acho que isso se somou. Perfeito. E interessante é que, talvez na década de 90, né, do século passado, nós vimos mais empresas com apetite a risco surgindo, né? Com certeza. Que surgiu e passou a ser chamado de startups, né? Que são empresas que têm uma maior tendência a assumir riscos na intenção de conquistar mercado, tracionar sua experiência e, assim, alavancar seus lucros. E talvez essas empresas tenham ensinado corporações mais tradicionais. Não, e eu acho até, concordo totalmente, cara. Eu acho até que nesse caso específico, a startup ela trouxe essa nova perspectiva em função de um perfil que é próprio dela, né? Você dificilmente encontra startups com passivos trabalhistas. Geralmente você encontra uma startup que quer uma assessoria jurídica na assunção desses riscos, né? na escalada dos seus negócios. E aí isso passou a selecionar advogados com esse perfil que eu acho que acabou, de certa forma, também promovendo essa especialização dos advogados nesse assunto, né? E aí, quando você fala de startup, eu penso logo nessa situação de empresas que não têm um passivo, mas eu acho que o passivo trabalhista ainda é ainda há um problema, né, relacionado a isso. E aqui, sob os cuidados técnicos de Mário Vitor, eu vou pedir um reforço a ele para ilustrar na tela um exemplo
Mário Vitor, joga na tela esse exemplo para que a gente possa entender melhor como a experiência de um advogado ou de um advogado acompanhando de perto as tomadas de decisões de uma empresa pode ser um elemento que favoreça a menos despesas por parte do empreendedor. Primeiro começa com a empresa com mais de 20 funcionários e a necessidade de ter controle de ponto. Logo depois vem a reclamação trabalhista, justamente solicitando horas extras por parte de uma parte de seus funcionários. E aí vem a necessidade de defesa. E agora? Como essa empresa não possuía um controle de pontos rígido, veio uma sentença desfavorável. E aqui você pode ver o que a sua empresa perdeu. Esse exemplo é o seguinte: imagine que uma empresa que tenha mais de 20 funcionários, né? Ou seja, com obrigação legal para controlar a jornada de trabalho, né? Ela naturalmente tem o controle de ponto, né? Aquele ponto que é gerido pode ser por meio eletrônico ou físico. Mas existem os casos de empresas com menos de 20 funcionários que naturalmente representam a maioria das empresas constituídas no país, que não tem essa obrigação legal. Então, costumam não instituir um controle de jornada dos seus colaboradores. E aí que, né, pode ser demandada por um desses colaboradores reivindicando horas extras não pagas, que de fato poderia ter direito. E a empresa, né, percebe que naquele momento ela tem um gargalo. Por quê? Ela não consegue provar a verdade das coisas. Ela não tinha a folha de ponto, né? Não tinha um controle nenhum. Então, nesse instante, temos um estalo, né? A empresa percebe que se tivesse feito o devido controle com o aparato de documentos, inclusive com um acordo individual para a compensação de horas trabalhadas de forma extraordinária, ele não só não teria que pagar as horas extras, como poderia compensar aquele momento. Então, a empresa não teria desembolso de valores. Isso mostra que a participação, a intervenção da advocacia na tomada de decisão, na gestão de empresas, estabelece um fluxo que nos leva a uma empresa com uma gestão mais otimizada, com um trabalho com fluxos internos mais controlados, e isso diminui gastos, diminui despesas. Tem repercussão nos valores gastos pela empresa mensalmente. E aí vem conceitos que a gente costuma trabalhar na nossa realidade, na advocacia que a gente acredita e pratica, que é o de governança corporativa e compliance, né? E você vê que inicialmente a gente pensa, por exemplo, nesse caso, né, em gestão de pessoa, né? Quando na verdade isso é muito mais do que gestão de pessoa, é também gestão financeira, é você poder gerir esse passivo do ponto de vista financeiro. E eu acho que quando a gente soma todos esses aspectos, a gente começa a entender o que é uma política de governança, né? Porque veja, nesse caso que o Tony Castro trouxe, a empresa ela não tinha obrigação legal de realizar esse controle, mas se houvesse uma política de governança para tratar, né, com maior cuidado essa situação, prevendo problemas no futuro, poderia ter sido feito um controle específico, né, para poder identificar essas situações. Evitaria eventualmente uma sentença judicial desfavorável, gerando ali uma dívida, né, a ser paga pela empresa, podendo ser superada, se assim fosse na prática, né, por um simples controle documental resolveria, né? Do início da jornada e do fim da jornada, e com um acordo individual para compensação de horas. Ou seja, mesmo as horas realmente trabalhadas de forma extraordinária poderiam ser compensadas com uma saída mais cedo no outro dia, um descanso, dentro das regras previstas e autorizadas pela própria CLT. E Cássio, mas deixa eu aproveitar o que você falou aí no finalzinho sobre compliance, né, e governança corporativa, porque essas são palavras que às vezes até assustam, ou então o pessoal acha que assim, não é para mim. Eu não preciso fazer compliance, né, ou então isso aí é algo muito distante, né, mas na verdade não é, né? Não. Na verdade dá para fazer gestão corporativa ou governança corporativa dentro de um conceito aí de ESG, né, e também compliance para as pequenas empresas que têm essa filosofia, né, ou que querem implantar
essa Você cultura, falou em né? ESG, eu quero só aproveitar e dizer que nós já escrevemos sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, por favor, professor Mário Vitor, sobre esse tema, que a gente tenta explicar melhor o que é esse conceito tão moderno, tão atual e já presente em tantas empresas, né? Perfeito, meu amigo. Mas, para você que está assistindo, né, ESG pode ser também, né? Pode ser para você também. Governança corporativa pode ser para o seu pequeno negócio. Compliance também pode ser aplicado para o seu pequeno negócio, e a gente pode tentar fazer isso a partir de uma atuação mais eficiente de um advogado, né? Que com a visão da segurança jurídica contribui exatamente para que alguns protocolos internos, né, tragam frutos no futuro. Perfeito. Então, quero que você deixe aqui um comentário até para nos compartilhar sua opinião sobre esse tema. Nós trouxemos aqui uma situação, um problema, né, que versa um pouco sobre como a advocacia pode ajudar empresas a elas se desenvolverem de forma mais segura juridicamente. E aí a gente quer saber, entender de você se fez sentido esse exemplo, se você já conhece alguém, ou se você já viveu essa experiência, ou se você, colega advogado que possa estar acompanhando também, já presenciou, já precisou dessa evidência que seria o controle de jornada para instruir uma defesa em uma reclamação trabalhista. E aí, para arrematar no final, né, hoje nós estamos falando aqui sobre o papel da advocacia nesse contexto empresarial, corporativo. E daí nós tiramos algumas lições importantes. Primeiro, que independe do tamanho do seu negócio. Governança corporativa, compliance, que nada mais é uma expressão em inglês que significa dizer estar em conformidade, né? E nesse caso tudo estar, okay, né? estar em ok com a lei, né? É um trabalho que investiga o dia a dia da empresa a fim de descortinar quais são os gargalos, quais são os pontos sensíveis que merecem o maior cuidado e assim criar pontos de controle para isso. Então, isso serve para todas as empresas, tanto startups que têm um apetite maior a risco, que estão querendo tracionar no mercado e muitas das vezes é um ponto de observação de investidores. Então, não se engane, você empreendedor, dono, fundador ou integrante de uma equipe que faz uma empresa de startup, saiba que o seu investidor, ele olhará no primeiro momento para governança corporativa, compliance e proteção de dados. São temas importantes nesse momento. E fique atento que logo menos nós falaremos também sobre proteção de dados, que é uma matéria fundamental no mês de agosto aqui, só fazendo um parêntese, né? Inaugurou as sanções que elas passaram a ter vigência, né? Então, todo o mundo jurídico brasileiro está apontado para esse tema também. E aí, Renato, suas considerações finais para a gente fechar esse ciclo de hoje. Assim, a minha sensação, quando a gente conversa um pouco sobre tudo isso que a gente falou aqui, é de que as pessoas não podem esperar o problema acontecer para procurar um advogado, para procurar uma consultoria, procurar um conselho mais técnico ou especializado naquele assunto, né? Não deixe o problema chegar para poder tentar resolvê-lo, né? A depender da natureza do seu negócio, a depender do tipo de situação em que ele se encontra, né? Em que nível ele está, procure uma assessoria, procure uma consultoria, procure um advogado, procure alguém que possa antever alguns problemas, né? E com isso garantir um desenvolvimento sustentável do seu negócio, né? Ninguém começa um negócio querendo que ele dure pouco tempo. Então, para conseguir essa prosperidade, eu tenho certeza que seu advogado vai ajudar. Então, não espere, né? E busque orientação para poder crescer. Eu acho que esse é um sentimento que é nosso aqui do CCGD, mas que é, na verdade, de todo brasileiro, né? Que todo mundo prospere junto. Perfeito, Renato. Meu mestre, muito obrigado. Para encerrar, talvez seja não só inteligente desenvolver um trabalho que previna os riscos, né, e antecipe alguns passivos, como também mais barato, né? É melhor se preparar do que depois ter que encontrar uma solução. Então, para encerrar, quero agradecer a você que participou, que esteve conosco. Deixa aqui seu comentário, seu joinha, se aprovou o conteúdo desenvolvido nesse vídeo. E fica aqui os links
professor Mário Vitor vai deixar na descrição os links para nossas redes sociais. Recomendo que siga o Instagram do CCGD, acesse nosso blog no site www.ccgd.adv.br e saiba que estaremos toda semana aqui no YouTube e nos agregadores de podcast preferido. Um abraço.